tem uma coisa de tudo que o senhor fala, que eu vejo que, de repente, seria necessário uma nova constituinte. O senhor apoiaria? Eu tenho uma outra ideia, que é a edição de uma emenda à Constituição que revogue todos os artigos da Constituição que desequilibram a relação entre os poderes no Brasil. Tudo aquilo que subtrai atribuições dos demais poderes para o Supremo, eu sou a favor de revogar, de modificar, para que o Supremo volte a ser uma corte constitucional e não imobilize nem paralise mais o país e não usurpe atribuições dos demais poderes. Porque hoje o Supremo, a situação é como se fosse a seguinte: nós temos a Constituição e 3 poderes. 2 deles, o Executivo e o Legislativo, estão subordinados à Constituição. O Supremo não está. É como se o Supremo fosse uma Constituição. Não, o Supremo está tão subordinado à Constituição quanto o Executivo e o Legislativo. Certas decisões do Supremo não deveriam ser cumpridas, porque usurpam atribuições dos demais poderes. E quando não é só o Supremo? Porque, por exemplo, essa semana teve aquele cara que tava com a faixa na casa dele, escrito ladrão, e a Polícia Federal foi lá, porque o Lula tava fazendo um discurso ali perto, e aí ele falou assim, não, mas eu não tô falando que o Lula é ladrão, eu não tô falando que eu acho o Lula ladrão, não tô falando nada, só ladrão, e tá na minha casa. E aí eles ficaram insistindo pro cara tirar, e o cara, não, porque não vai ter problema, não, já tô te dizendo que você vai ter problema, entendeu? E assim, a Polícia Federal bater na sua casa, sem mandado, e não é só o Supremo, né? Ô, Júnior, isso lembra um episódio lá no interior de Alagoas, que o prefeito ia passando com o secretário e alguém na rua gritou ladrão. O prefeito diz, se eu fosse você, respondia, viu? Estão falando com você. O governo vai se preocupar com isso. Infelizmente, isso também acontecia no governo do Bolsonaro. Um cidadão foi processado ou preso em Goiás, o outro foi preso lá em Resende, porque xingou o presidente da República. Eu não sou favorável a que ninguém xingue o presidente da República. Não sou favorável. Seja ele quem for. Acho que o presidente da República tem que ser respeitado. Agora, você mobilizar a sua polícia por um motivo menor, por uma causa que não é uma causa nacional, porque não é só isso, agora estão processando o Judiciário, o Ministério Público, o YouTube até que mudou-se do Brasil, foi lá para os Estados Unidos. Monark, exatamente. Então, nós estamos restabelecendo no Brasil... O caso do Monark é até pior. Que o Monark ele foi condenado porque ele falou que o Flávio Dino era gordo, aí a condenação veio por... Enfim, ele foi lá na audiência com o Flávio Dino. E aí eu fiquei pensando, peraí, você tá na audiência com o ministro da Justiça, até então o ministro da Justiça. O Flávio Dino tá lá, como que o cara que vai julgar aquilo vai ver o Flávio Dino lá, como que funciona essa relação de um juiz que processa um youtuber e tem uma pessoa abaixo desse juiz que vai julgar. Você entendeu? Aí depois ele se torna ministro ainda. É uma situação muito complexa. E hoje nós temos uma espécie de legitimação da censura politicamente correta, tá certo? Então é um tribunal moral, não é baseado mais na lei, é na moral. Então se a ofensa é considerada uma agressão a uma minoria, você pode ser preso e processado. Se é uma agressão à maioria, não tem problema nenhum, pode agredir ordinariamente e tudo bem. Eu acho que o Brasil está vivendo uma espécie de regressão nos chamados direitos civis. E aí, infelizmente, é de parte a parte. Todo mundo acha legítimo quando a agressão parte do seu grupo. E todo mundo acha que deve processar o agressor que não é do seu grupo. Isso não tem cabimento. Quando eu era presidente da Câmara, o Clodovil proferiu lá uma frase que foi considerada agressiva contra as mulheres. E um grupo de mulheres do PT foi lá à presidência da Câmara para falar comigo, para pedir que eu abrisse um processo no Conselho de Ética contra o Clodovil. Eu disse, pessoal, deixa eu dizer uma coisa aqui. Foi aquela frase sobre ser prostituta? Que ela não serviria para ser prostituta? Não, foi uma outra que disse que as mulheres ganhavam a vida mais deitada do que em pé.
ou que uma mulher era feia, que precisava fazer uma plástica. Foi uma coisa dessa. Aí chegaram lá e disseram, tem que abrir um processo no Conselho de Ética. Eu disse, deixa eu dizer uma coisa a vocês. O Clodovil teve 500 mil votos na época, sem gastar um centavo. Botou lá o nome dele e foi. Clodovil era um homem admirado, respeitado, inclusive pelas mulheres conservadoras. Minha mãe foi na minha posse, na presidência da Câmara, e terminou lá aquela posse ali, aquela visita. Ela me procurou e disse, meu filho, você pede para alguém me levar no gabinete do Clodovil, que eu queria ver o Clodovil, dar um abraço no Clodovil. Eu disse, mando minha mãe. E pedi uma pessoa para levar minha mãe até o gabinete do Clodovil. No outro dia que eu cheguei em casa, estava uma foto em cima da mesa, tinha uma foto minha com ela e a outra foto dela com o Clodovil. O Clodovil despertava essa simpatia. E eu disse, pessoal, essa simpatia nasce do seguinte, é que as pessoas acham que o Clodovil fala o que pensa. E os políticos não falam o que pensam. As pessoas acham que os políticos são dissimulados. E acham que o Clodovil é uma pessoa autêntica. Por essa razão é que ele foi eleito. Agora vocês querem processar por ele ser autêntico. Vocês querem processá-lo pelas razões que levaram ele a ter 500 mil votos. Não. Aqui o deputado é protegido pela Constituição. Tá certo? Eu não estou concordando com o que o Clodovil falou. Não acho certo o que o Clodovil falou. Agora, a forma de contestar o Clodovil é na tribuna. As senhoras vão lá da tribuna ou encontrem alguém para ir na tribuna e responder ao Clodovil. Processar o Clodovil pelas opiniões dele eu não vou fazer porque eu vou abrir um precedente que não vai ter mais limite. Qualquer um que for contrariado por uma opinião de alguém ou que se achar injustiçado vai querer processar. Eu digo aqui o deputado é protegido na tribuna pelas suas palavras e pelas suas ações. Se fosse só para proteger o que é certo, não precisava dessa proteção. Protege por quê? Porque os deputados vão cometer injustiças, vão falar coisas que vão ferir suscetibilidades, mas queriam abrir esse processo. Aí o Clodovil deu mais uma entrevista a um jornal argentino. Eu sei que aqui na Câmara as pessoas vendem o mandato. O meu, eu só começo a discutir a partir de 20 milhões de dólares. Aí chegou lá um monte de deputado. Tem que processar o Clodovil. Eu digo, pessoal, vocês acham que o Clodovil vai me vender o mandato? O Clodovil usou uma força de expressão. Se o Clodovil fosse vender o mandato, ele não diria o que disse. Parem com essa conversa, com essa história. O Clodovil falou o que houve aqui nos bastidores, que A ou B pode vender o mandato. Ele disse que o dele só a partir de 20 milhões de dólares. Eu disse, não vou abrir esse tipo de processo. Por quê? Porque isso está numa proteção da liberdade de pensamento, que a liberdade de pensamento, Júnior, é fundamentalmente a liberdade daquele que pensa diferente de mim. Essa é a liberdade. Se não houver liberdade para quem pensa diferente do que eu penso, essa liberdade não existe. E não há democracia, né? E não há democracia. Então eu tenho que respeitar e responder de acordo com a proteção dessa liberdade, principalmente no parlamento, que nós perdemos, infelizmente, a capacidade de proteger dessa forma. Então, hoje, tudo isso é considerado politicamente correto, porque você não pode ferir as suscetibilidades, principalmente das minorias. Aproveitando essa questão toda, tem esse daí eu lembro. Eu lembro que esse é verdade, esse tweet é verdade. Não é coisa que dizem na internet quando jogam o seu nome Aldo Rebelo. Mas o senhor, como ministro da Defesa, teve acessos a fatos e acontecimentos referentes aos casos de ufologia no Brasil. Principalmente o mais famoso, que é de Varginha, né? Isso. O que o senhor pode contar sobre Nada. isso? Não, se conta isso alguma tudo coisa aí. Está protegido por segredo de defesa e segredo de Estado, eu não posso contar. Eu disse que contaria se o presidente Trump abrisse os arquivos dos Estados Unidos, porque houve uma polêmica entre ele e o presidente Obama. Isso mesmo. E o presidente Obama disse que precisaria contar o que tinha lá de segredo. O Trump disse que isso era um crime, uma ameaça à segurança nacional, e depois disse que abriria esses segredos que estão lá protegidos. Vai ser agora em maio, pois inclusive.